virulência do micro-organismo versus resistência do hospedeiro. Quando a gente tem uma infecção, a gente tem uma guerra, a gente tem uma batalha entre o organismo que está tentando invadir o nosso organismo e a célula de defesa. Aqui nós temos macrófagos bonitinhos, né? Eles vão lá para englobar essas bactérias e evitar que elas continuem se proliferando e causando a infecção, ok? Vamos lá, as bactérias que causam esse tipo de infecções, as infecções odontogênicas, a gente chegou a falar bastante sobre elas quando a gente estudou infecções odontogênicas, né, que causam a invasão dos espaços faciais, lembra que a gente falou? Mas vamos rever algumas coisinhas aqui. Bactérias que causam infecção odontogênica são parte da flora bucal, ou seja, gente, existe, por algum motivo, houve um desequilíbrio na microbiota bucal e algumas bactérias, mais aquelas que causam mais danos, né, acabaram se proliferando, mais do que as outras que normalmente causam controle. Tá? Inclusive, eu estou fazendo uns estudos bem interessantes, logo eu vou fazer vídeo sobre isso, sobre prevenção de candidíase. Olha só, a gente falou também sobre a Candida albicans, né, que é um fungo que causa a candidíase. Não tem nada a ver aqui, mas eu vou falar rapidinho. Candidíase e o uso de probióticos para você prevenir a candidíase. Por quê? Os probióticos, você vai reconstituir a microbiota da boca e vai evitar que esses fungos de maior que causam problemas fiquem dominantes, né? Evita a dominância deles. Evitando a dominância deles, o paciente não apresenta o quadro infeccioso. Não apresentando quadro infeccioso, não tem sintomas. Então, é uma forma diferente de tratar, porque normalmente a gente entra com antifúngico. Só que existem algumas que já estão ficando resistentes. Então, de repente, a gente mudar a estratégia é interessante. Eu tenho alguns pacientes que já são resistentes. Estão usando medicação e não funciona. Por quê? Porque existem outros processos do organismo dele que estão atrapalhando. Medicações que o paciente já toma. Então, isso é uma coisa normal da boca. E quando você tem o desequilíbrio, você pode ter essas bactérias com maior virulência, esses fungos com maior virulência, causando esse problema. São causados por múltiplas bactérias. Por isso é necessário que o clínico compreenda a sua natureza polimicrobiana. É um problema sério quando você manda fazer cultura, por exemplo, de secreções dessas regiões assim. Por quê? Porque normalmente, gente, infecção bacteriana, a boca é um circo. Vamos combinar. Todos os tipos de cepa de bactéria que você possa imaginar de ruim estão lá. As boas também, mas tem as ruins. Então, o que acontece? Você tem lá um monte de bactéria. Quando você tem uma infecção presente, constante, no mínimo de 5 a 8 tipos de bactéria você tem lá diferentes. E elas são... Tem até alguns estudos que mostram que, por exemplo, aeróbicas é em torno de 6%. Normalmente é menor a quantidade de aeróbicas. Anaeróbicas, nós temos em torno aí, as infecções odontogênicas são causadas em torno de 44%. Por isso, porque, por exemplo, a água oxigenada funciona bem para alguns casos. E para outros não. 6% talvez não funcione. Mas para 44% pode funcionar. Né? Por quê? A água oxigenada libera oxigênio que mata essas bactérias que são anaeróbicas. Desde que ela não seja anaeróbica facultativa. Infecções odontogênicas causadas por bactérias aeróbicas e anaeróbicas é em torno de 50%. É bastante também. Então, a gente entende que existe sim esse equilíbrio inicial que foi quebrado por algum motivo, por algum distúrbio dentro da flora bucal. E aí alguma bactéria com maior virulência, que causa mais danos, acaba sendo dominante e tendo esses problemas. Mas é importante entender que não é só ela, não é só aquela. Então vamos eliminar aquela e acabou. Não é bem assim que funciona. Normalmente tem mais. Não é à toa que nós usamos antibióticos de amplo espectro. Nem sempre é possível se acertar exatamente qual é o tipo que está causando o BO. Mas não é só isso, não é só a virulência, não é só a quantidade, nem só os tipos de bactéria que causam esse problema. Esse comprometimento ele também tem a ver, com as defesas do paciente. Esse comprometimento, das defesas permite que mais bactérias entrem no tecido, se tornem ativas, impede a defesa celular e humoral, ou seja, elas conseguem inibir a atividade de defesa das nossas células
e do hospedeiro e exerce a função completa, que é comer e se multiplicar. Concorda? Qual é a função de uma bactéria? Comer e se multiplicar. Ela não tem mais função nenhuma. No meio do caminho, ela causa lá, ela libera algumas substâncias que acabam, sem querer querendo, né, dando problemas, né, causando aí infecções, entre outras coisas. Doenças metabólicas não controladas, como diabetes, acabei de falar, doença renal, também, né, piorou, em estágios terminais, de uremia, né, grave alcoolismo. O alcoolismo também é um dos fatores que pode causar esse tipo de problema, com desnutrição. Às vezes a pessoa já está num grau de dependência que ela não come mais, ela só bebe. Resulta na diminuição da função leucocitária. Então a gente tem a diminuição, né, da atividade dos leucócitos através desses problemas que a gente citou aqui. Doenças de tratamento que interferem nos mecanismos de defesa do hospedeiro. Tá? Doenças e tratamentos que interferem nos mecanismos de defesa do hospedeiro, como leucemia, linfomas e alguns tipos de câncer. Uso de imunossupressores e radioterapia. Então, gente, não é só a doença. Leucemia que causa uma diminuição das células de defesa. Mas quando o paciente toma imunossupressor, ele tem que fazer exame todos os meses, para ter certeza que a imunidade dele está num nível que possa combater infecções. São pessoas que têm que tomar cuidado ao se cortar, qualquer coisa desse sentido, para evitar infecções. Tem que ter um cuidado muito acirrado da higiene bucal, para evitar infecções periodontais. Então você imagina uma pessoa como essa, entrando no seu consultório para fazer uma extração de um dente com fístula. Você faz, sem fazer anamnese, sem saber se o paciente está tomando imunossupressor ou não, se pode fazer suspensão ou não, vai lá, tira o dente, aí vai acontecer o que a gente vai mostrar aqui agora na próxima slide, que pode acontecer, né? A imunidade dessa pessoa não está funcionando de forma regrada. A chance de você ter quimiotaxia, a produção de primeiras células de defesa para limpar a área ali da região do alvéolo e depois trazer as células para neoformação de matriz e saturação daquela matriz, né, formação de osso, é pequena. O que será que pode acontecer? Vamos ver no próximo slide. Vamos ver nos próximos capítulos. Resulta da diminuição da função de leucócitos e diminui a síntese de produção de anticorpos. Diabetes não controlada, doença renal em estágio terminal. Voltou. AIDS. Eu esqueci de colocar AIDS. Não é só medicações ou algumas doenças, né? Mas também existem algumas disfunções que diminuem a produção. E lembre-se, a bactéria ela vai invadir o quê? A medula. A partir do momento que ela invade a medula daquela região, você acha que vai produzir anticorpo? Ela produz alguns produtos justamente para inibir a produção de anticorpos naquela região. Aí o bicho pega, né?